O futebol é um esporte tão fascinante que é capaz de mexer de maneiras diferentes com aqueles que assistem. Por exemplo, os vencedores sempre explodem em alegria e fazem festas que rodam noites inteiras e que ficam gravadas para sempre em suas mentes. Por outro lado, aqueles que são derrotados sentem um misto de tristeza e decepção imensa que demoram para ser superados. Nos dois casos, as situações podem ser explicadas por uma frase: "Isso é futebol". É claro que ninguém gosta de perder, ainda mais quando falamos de campeonatos importantes. Mas às vezes o sentimento de competitividade é tão alto que jogadores perdem a cabeça em campo e são controlados pela raiva. É exatamente isso que veremos no vídeo de hoje. Messi pistola. Estamos acostumados a ver Lionel Messi como um jogador família, que se dedica quase 100% do seu treino físico e que quase nunca briga em campo. Geralmente, Messi é daqueles que resolve as tretas em campo, driblando e marcando gols. O negócio é que às vezes, até o mais tranquilo jogador vira cuca durante uma partida muito tensa e acaba alterando seus ânimos. Foi o que aconteceu com Messi durante uma partida contra a equipe da Roma no ano de 2015. Em certo momento da partida, mesmo com o Barcelona em vantagem, Messi se desentendeu com o zagueiro Mbappé e fez isso que você está vendo nas imagens. Ele não apenas deu uma cabeçada no jogador adversário, como também pegou em seu pescoço. Mas como isso tudo começou? Capitão do Barcelona naquele jogo, o argentino aplicou um drible para cima de Mbappé, já com o lance parado pela arbitragem. O zagueiro não gostou e reclamou, fez cara feia para o craque, que revidou. No fim, os dois receberam um cartão amarelo. 6 minutos depois, gol do Barça. E quem fez? Claro que Messi. Mas aí você deve pensar, Messi deve ter perdido a cabeça porque era um jogo importante, que valia muita coisa, tipo Champions League. Mas e se eu te disser que essa partida era apenas um amistoso? Pois é, até o Messi nos surpreende às vezes. Holgate versus Firmino. Quando o Liverpool joga com o Everton, está em campo um dos maiores clássicos e uma das maiores rivalidades do futebol inglês. Ambos os times são da mesma cidade e seus estádios ficam bem próximos também. Ou seja, temos todos os ingredientes para um momento de raiva no futebol. As duas equipes se viram frente a frente durante um confronto da Copa da Inglaterra, no ano de 2015, e os ânimos se exaltaram por lá. Aos 39 minutos do segundo tempo, enquanto o time dos Reds vencia por 1-0, Mason Holgate disputou uma bola com o brasileiro Roberto Firmino e acabou jogando para a arquibancada, em cima dos torcedores do Liverpool. Firmino, com o sangue de brasileiro que corre em suas veias, saiu da arquibancada do Anfield, cheio de ódio, pronto para acabar com Holgate. Ao chegar perto do adversário, Firmino nem precisou usar seu inglês e xingou o adversário em português mesmo. Não precisamos nem explicar o que ele disse, não é? Acho que pela leitura labial conseguimos ter uma ideia. Com os ânimos exaltados, os jogadores foram separados pelos seus companheiros de equipe. A atitude de Firmino gerou polêmica nas redes sociais, principalmente depois de Holgate ter dito que o atacante usou palavras discriminatórias contra ele. Acho que Holgate não percebeu que nem inglês Firmino estava falando. No fim da partida, o Liverpool venceu por 2-1 e a treta ficou no ar. Treta no vestiário. Esta é mais uma treta na Inglaterra e, de novo, num jogo contra o Everton. Será que é apenas coincidência? Provavelmente, né? Não tem por que ser mais do que isso. Nesta partida, o Everton estava jogando contra o Tottenham, numa disputa válida pela Premier League em 2020. No entanto, ao invés dos jogadores rivais se estranharem, desta vez foram companheiros de equipe que se trombaram. Depois de um lance no fim do primeiro tempo, que gerou o gol de Richarlison, atacante do Everton, o goleiro Hugo Lloris e o atacante Son, do Tottenham, se estranharam. O francês saiu do gol e foi cobrar o sul-coreano, que não gostou e começou a discutir também, cobrando o goleiro de volta. A discussão ficou um pouco mais acalorada e Lloris chegou a empurrar Son. A partir daí ficou tão tenso que os colegas do elenco tiveram que separar os caras para acabar com a confusão. Ainda assim, o goleiro apareceu visivelmente irritado e continuou xingando Son, que foi para o vestiário. No vestiário as coisas devem ter melhorado, né? Pelo contrário, foi lá que a parada ficou louca de verdade. Durante o intervalo, antes do técnico José Mourinho reunir seus jogadores para falar de tática, Son e Lloris quase saíram na porrada literalmente, com os dois muito bravos com o que havia acontecido no gramado antes. Felizmente, os companheiros de equipe seguraram os dois e não deixaram nada de mais grave acontecer. No retorno ao segundo tempo, já na entrada do vestiário, a dupla se cumprimentou e fez as pazes.
Em entrevista após o jogo, Lloris disse que a briga entre eles pertence ao vestiário e que ficar bravo assim é coisa do jogo. Para Son e para Lloris, o mais importante é que o seu time saiu com a vitória no fim, ganhou 3 pontos e subiu na tabela. Podemos até dizer que eles subiram tanto quanto os ânimos naquele jogo. Ousadia e alegria. O drible e a malandragem estão na essência base do jogador de futebol brasileiro. Temos grandes exemplos disso, como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Garrincha, Kaká, Robinho e por aí vai. Mais recentemente, Neymar assumiu o posto de craque brasileiro mundial e desde a época do Santos, nos revela jogadas impressionantes. No ano de 2015, quando atuava pelo Barcelona, Neymar recebeu uma bola em profundidade na lateral e ganhando o jogo por 3-1 contra o Atlético de Bilbao, aplicou uma carretilha no marcador, ou pelo menos tentou, né? O pior foi o que veio depois. Por causa do drible abusado e ousado, algo que é comum no futebol e que serve para desestabilizar a defesa, os jogadores do Bilbao partiram para cima do atacante brasileiro, como se ele tivesse cometido um crime. A raiva tomou conta não apenas dos jogadores, mas também do técnico e da torcida adversária, que queriam que Neymar fosse expulso. Rapidamente, um motim se reuniu ao redor do camisa 11, que não sabia como reagir e simplesmente deu passos para se afastar da confusão que já estava formada. O jogo, válido pela final da Copa do Rei, estava bem no finalzinho e o árbitro acabou punindo Neymar com um cartão amarelo e aplicando falta de ataque. A pergunta que fica é: quem está certo nessa história? Neymar foi mesmo displicente ao aplicar um drible tão humilhante neste ponto do jogo? Teria sido melhor fazer algo simples, já que a partida estava ganha. Como você reagiria caso estivesse perdendo o jogo e o adversário fizesse algo assim? São perguntas que realmente dão o que pensar, não é? Deixe sua opinião aqui embaixo, na parte de comentários. Pepe sendo Pepe. Poucos jogadores são tão reconhecidos por seu espírito encrenqueiro como o zagueirão português Pepe. Sem dúvida nenhuma, ele é um grande defensor, pois passou por times enormes durante sua privilegiada carreira, além de ganhar muitos títulos. Porém, ninguém nega que é também um dos mais briguentos jogadores de todos os tempos. Um dos lances mais polêmicos de Pepe aconteceu no ano de 2009, quando ele defendia as cores do Real Madrid e simplesmente agrediu o jogador adversário. É até melhor que você veja a imagem e tire suas próprias conclusões. A jogada ocorreu aos 43 minutos do segundo tempo, em partida válida pelo Campeonato Espanhol, em Madrid. O Real empatava em 2-2 com o Getafe e buscava o gol da vitória. Em contra-ataque rápido do Getafe, Casqueiro invadiu a área e foi empurrado por Pepe. Ao escutar o árbitro apitar um pênalti, Pepe entrou num estado de raiva absurdo e chutou 2 vezes o rival, que já estava caído. A boa notícia é que a agressão não pegou em cheio. Como se não bastasse ter chutado o adversário, Pepe ainda foi até ele e o xingou, depois deu algumas pisadas disfarçadas para aumentar o grau de polêmica. Pepe talvez nem recebesse amarelo por causa do lance do pênalti. Porém, depois de ter feito tudo isso, levou o cartão vermelho e ainda foi suspenso por algumas partidas no Campeonato Espanhol. Depois do jogo e dos ânimos terem baixado, Pepe pediu desculpas a todo mundo do futebol e disse que sua atitude foi muito errada. Após tudo o que aconteceu entre Real Madrid e Getafe, todos passaram a conhecer o verdadeiro Pepe e sua fama se espalhou. Falando em momentos feios no futebol, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e conheça o jogador que foi banido por uma comemoração bizarra. A gente se encontra lá.